Meu nome é Sinara Carvalho e nosso tema no momento vai ser sobre bloqueio atrioventricular total, ou também chamado de BAVT, como é popularmente conhecido. Quando a gente fala em relação a esse tema, dois pontos importantes merecem atenção. A forma congênita, ou seja, o BAVT congênito, e os tipos de BAVT que são conhecidamente vistos no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Olha só, quando a gente fala em BAVT congênito, é importante associar imediatamente ao lúpus materno, porque sim, essa associação é extremamente importante pela presença do anti-Rho materno. No caso do BAVT congênito, a gente evidencia ainda intraútero, a criança que apresenta uma frequência cardíaca diminuída ainda durante a gestação. Mas no que se baseia especificamente o BAVT? Observe na imagem que a gente encontra no bloqueio atrioventricular uma ausência de sincronia entre o átrio e o ventrículo, ou seja, o átrio ele despolariza de forma independente e o ventrículo também despolariza de forma independente. Não há uma correlação entre eles. Claro, se existe um bloqueio atrioventricular total, o nó atrioventricular ele não existe, ele não funciona. E lembre-se que o nó atrioventricular é o filtro do nosso coração, o filtro elétrico do nosso coração. E se a informação do átrio não passa para o ventrículo, cada um bate de forma independente. Então, o que a gente encontra no eletrocardiograma são ondas P's independentes e complexos QRS independentes. Agora, como você deve bem lembrar, no caso, a frequência ela diminui de cima para baixo. Então, no caso, o átrio ele despolariza numa frequência mais rápida do que o ventrículo, que nesse caso despolariza com a frequência menor. Por isso que a gente observa mais ondas P's e menos complexos QRS quando a gente está diante do BAVT. Como eu falei, o BAVT congênito, por isso que ele está aqui sinalizado, é um ponto importante quando a gente lida com a cardiologia pediátrica e sempre associar, como eu falei, ao lúpus materno. Mas não esquecer também dos casos de BAVT de pós-operatório, que nesses casos tem indicação de uso de marca-passo provisório e, em caso de não reversibilidade desse BAVT no pós-operatório, muitas vezes o paciente ele tem indicação de implante de marca-passo definitivo, como a gente pode observar na imagem. Esses são os pontos importantes em relação ao bloqueio atrioventricular total que merecem tua atenção e, como eu falei, que são pontos importantes que a gente encontra bastante no dia a dia com as crianças.